faz parte do Não Posso Esquecer, sem a qual a gente não conseguiria realizar, sobretudo nesse contexto de pandemia. Bom, a ideia, então, é a gente estabelecer uma conversa a respeito da recepção desse trabalho que nos coloca tantos desafios e tantas inquietações. E, então, eu fiquei com a responsabilidade de mediar esse encontro entre a Valéria, diretora do trabalho, Mariângela, atriz, performance que está em atuação, e os nossos convidados, Lu Hope e Caio Bergamin. Bom, bastante emocionado também, não foi um exercício fácil chegar até aqui, e vamos tentar, então, conversar um pouco a esse respeito. Eu transmito, então, a palavra para a Mariângela, que já entrou na nossa sala, está aqui conosco, que acabou de performar, para também conduzir um pouco da organização dessas falas. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Valéria, por esse grande esforço, Kleber, toda a equipe do Aloysio, Cultivo, Centro Cultural. Agradeço muito Luciano e Caio, que estão aí. Eu acho que eu já falei bastante. Então, eu passo a bola aí para o Luciano, para a Luciana, ou para o Caio, não sei, Kleber, quem você mandou primeiro. Se eles já falaram. Bom, vamos para a Lu. Opa! Queria agradecer a Maria Ângela, a Valéria e ao Kleber por esse convite de estar podendo falar sobre o trabalho, né? Eu vi ele em 3 momentos distintos, né? Eu assisti no Festival Universitário de Goiânia, né? Que eu vi no Espaço Aberto. Depois nós fizemos a temporada juntas no Sesc Ipiranga. E é um prazer, né? É sempre um prazer estar com vocês e poder trocar. Não sei se vocês têm alguma pergunta, mas eu fiquei pensando coisas, né? Enquanto a gente assistia, né? Sobre a dramaturgia do corpo, né? Que o trabalho ele produz na gente enquanto assiste. Eu me lembrei muito de um texto da Anne Souquet, que ela fala da dança como uma coreografia da percepção, né? E aí eu fiquei pensando muito nesse... Enfim, a Anne Souquet é uma historiadora da dança e que ela começa a traçar a linha da dança moderna no início do século, né? E ela falou muito da Loie Fuller. Eu não sei, mas me lembrou muito a Loie Fuller. No sentido... Oi? Só para localizar, você está falando do texto que está no História do Corpo? Do História do Corpo, isso. História do Corpo, volume 3. E que ela vai falando, assim, sobre que era um laboratório perceptivo, porque tem uma questão das imagens e dos panos, né, que ela vai dançando, e o corpo, a gente vai vendo uma profusão de imagens, mas que elas se desfazem também ao mesmo tempo, né? Elas vão se borrando, e isso vai nos trazendo uma multiplicidade também de sensações, né? Não só... não tem uma coreografia dura, né? Mas é uma coisa que a gente não consegue identificar previamente, sabe? Tá, agora ela vai fazer o passo tal. Ah, já sei. Não, é sempre uma surpresa. Enfim, e nesse período a psicanálise estava surgindo e os laboratórios sobre as imagens que entram na retina, e eles foram entendendo que essas imagens elas permanecem, mesmo que depois essa mesma imagem já foi embora. Isso significa, enfim, eles foram falando sobre sinestesia, né? Sobre como a gente sente também essas imagens, né? Enfim, e depois isso explorou para outro. Então, a retenção retiniana, um fenômeno óptico, né, que tem a ver com a nossa capacidade de registrar.
mas é uma referência que, particularmente, eu acho muito feliz, porque, de fato, me parece que existe não só um embaralhamento das formas, mas uma vontade também de trabalhar alguns regimes de invisibilidade, né? A escolha quer dizer, a maneira do trabalho caminhar, ele passa um pouco por aí. Me parece que existe uma tensão permanente entre o esconder e aquilo que, na verdade, recobra visibilidade pelo transbordamento, pelas coisas que escapam, por Pela aquilo presença. que não... Pela presença também. E até nesse sentido eu gostaria de fazer uma pergunta para a Valéria sobre que eu, bom, tenho uma alegria enorme de estar próximo e de estar acompanhando uma trajetória que vem se estendendo já há tantos anos e que me alimenta muito. Então, eu gostaria que Valéria falasse um pouco sobre as dificuldades no trato com esses materiais. Na verdade, o que de dificuldade que os materiais apresentaram? Quais foram as dificuldades que os materiais foram imprimindo no trabalho ao longo da sua investigação criativa? Bom, obrigada, né? Primeiro, pela parceria, Luciana também, pelo reencontro, né? E Caio, pelo prazer de conhecê-lo hoje, né? Ele está aqui com a gente. Luciana, eu vou responder ao Kleber, mas antes, quando você fala de presença, depois eu até gostaria que você falasse um pouco, porque talvez você seja a pessoa que assistiu presencialmente e hoje você está assistindo nesse novo formato. O que o trabalho ganha, para onde o trabalho vai, né, nesse formato? Eu acho que é uma grande questão de todos os artistas, é o nosso risco, né, no momento, a nossa angústia e também a nossa tentação, né? Então, essas coisas estão misturadas. Agora, sobre os materiais que o Kleber me fez a pergunta, eu acho que, primeiro, entender esses materiais que são tão ordinários, como ele gosta de falar, né, que são tão mundanos, assim, que a gente está lidando o tempo todo com eles, e você aproximar de um modo que eles também vão se desdobrando em novas coisas, né? Coisas que a gente acha que conhece e desconhece. E ao desconhecer, a gente passa um novo conhecimento também a respeito das coisas. Eu acho que esse trabalho, as coisas também têm uma alma, né? As coisas também têm uma ressonância significativa na presença, inclusive da mulher, né, dos gestuais, da sobrevivência, da durabilidade também da imagem. Então, isso, para mim, é uma grande investigação e surpresa. À medida que a atriz foi aproximando dos materiais e propostas foram também dadas, eu acho que eles começaram a ocupar lugares para além da utilidade deles. E isso foi muito legal, isso foi muito importante. E a bacia lembra muito um vaso, né? Ela tem um contorno, ela oferece um lugar, não é? É um lugar de colocar algo, um lugar de retirar algo, um lugar de amassar algo. E quando ela se torna talvez um recipiente dali se buscar o oxigênio, pouco oxigênio, né, no momento do mergulho, e que ela não tem água, mas ela transborda, eu acho que a cumplicidade da materialidade do objeto, a completude do corpo e essas coisas, não dialogando, mas essas coisas se misturando, é o que mais sempre me surpreende em relação às coisas e a lembrança dos corpos com as coisas e a lembrança das coisas com a presença do corpo. Não sei se eu fui confusa, mas é assim que eu vejo esses elementos no trabalho. Eles não são só elementos, né?
Eles são camadas de memória, camadas de inventividade, de possibilidades e de impossibilidades, né? Apesar das coisas, como diz uma amiga minha que escreve, durarem mais que as pessoas. Oh, pessoal, eu queria dar 2 recadinhos, Kleber, antes. Quem quiser fazer pergunta pelo YouTube, tá? A gente tem ela tá, a Raquel tá lá Tem tempo? recebendo. E o tempo também. Então, eu acho que antes da Luciana responder, que esse papo a gente pode ir mais longe, eu gostaria muito de ouvir o Caio. Seria possível, Kleber, a gente passar essa bola agora para ele? Era justamente isso que a gente ia fazer. Então, pronto, passei. Então vamos lá, né? Acho que Caio. Olá. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu preciso fazer um combinado com vocês, porque eu não costumo usar o Zoom. E a última vez que eu usei com os meus alunos, a minha internet me trollou e eu fiquei com voz robótica em alguns momentos. Então, se vocês não conseguirem ouvir o que eu estou falando, vocês me fazem um sinalzinho, tá bom? Tá. Por enquanto tá ótimo. Beleza. Primeiro, eu quero agradecer muito essa oportunidade, dar os parabéns pelo trabalho. Eu, quando li a respeito, o Humberto maravilhoso, oi Humberto, me encaminhou o material, eu falei para ele, meu Deus, que vontade de assistir, e só de ler, de ter esse contato inicial, essa vontade de estar junto nesse espetáculo, de ver, de viver isso, foi muito significativa para mim. E eu gosto muito, eu não sei muito bem o que falar, então eu vou falando dos afetos que eu tive. Eu gosto muito do jogo de câmera, por mais difícil que tenha sido, porque é uma coisa que eu tenho ouvido muitas conversas sobre como levar o teatro para esse lugar audiovisual, né? E era muito legal porque tinha momentos que eu queria me aproximar para ver, e quando eu tinha essa vontade de chegar perto dela, a câmera fazia isso por mim. Então essa conexão foi muito bacana. Me agrada de uma maneira imensa conseguir sentir a energia da Maria Ângela, mesmo estando numa tela, né? Eu acho que foi muito próximo do que eu talvez sentiria ao vivo, né? Eu gostei disso porque o vídeo, ele tende a afastar um pouco nessa questão de energia, de presença, e eu consegui sentir. Era uma coisa orgânica, era um tônus muscular, era uma presença muito bem, muito intensa que conseguia chegar até mim. E eu acho isso muito, muito bacana. A construção do corpo me provoca leituras e afetos diferentes, e eu acabo, de uma maneira inerente, começando a compor possibilidades de dramaturgia, porque eu quero estar junto, eu preciso entender o que ela está fazendo, o que ela e eu me vejo num movimento de reflexão, né? Então, quando ela começou a girar no chão, que teve o barulho das pedras, isso provoca afetos no público muito significativos, e aí isso foi me remetendo coisas, e eu fui construindo coisas junto. Eu achei muito legal. A luz eu achei muito massa, essa coisa que você falou de ressignificar as coisas é muito bacana, porque conforme a Maria Ângela ia trabalhando o movimento do corpo, a forma dela ganhava outro significado. Então isso era muito legal, porque eu viajava junto com ela. E uma coisa que me surpreendeu muito foi a utilização da voz. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho do Carlos Simeone, do Lume.
ele para mim é um mestre, assim, e a hora que começou era muito sensorial, porque a voz provocava um ressonador e eu, meu Deus, e a voz ela ganhava um desenho junto com o corpo. Então era um corpo vocal, era um signo, né? Totalmente preenchido, conectado. Isso é muito, muito bom de ver. Eu gosto muito da utilização da bacia porque ela me remete ao feminino, né? Então eu vejo esse esconder-se, eu comecei a ver como um esconder-se, né? Mas ao mesmo tempo eu via como um retornar à origem. Então isso me provocou alguns pensamentos super legais. E eu achei muito significativo na hora que ela está em pé, porque o cabelo estava no rosto, né? Então ela se escondeu, mas ela estava sendo vista. E no final, quando ela sai, foi muito engraçado. Eu estava aqui na minha cozinha, assistindo, aí eu estava com o celular se apoiadinho na mesa, e a luz estava acesa. A hora que ela saiu, ficou escuro, e eu queria tanto ver o que estava acontecendo, e eu falei, gente, que absurdo, eu estou de uma tela, que legal isso. Eu tive que apagar a luz, para a luminosidade, para eu conseguir ver a silhueta dela. E ela foi indo, e quando eu vi, eu tava indo junto, eu tava chegando assim na câmera, e tipo, meu Deus, ela foi! E eu queria muito continuar com isso. Eu achei super, super legal. Eu acho que é isso. Eu não sei se... Caio, excelente. A gente está aqui se deliciando, te escutando, e com certeza dá vontade de seguir. É uma pena que amanhã a gente vai continuar a conversa, e teremos uma pena por um lado, mas, enfim, já antecipando também a divulgação, né? Amanhã nós temos outros convidados no bate-papo e, enfim, muito contentes em respeito às normas do espaço e, sobretudo, a equipe que está aqui nos assessorando de uma forma muito corajosa. Nós vamos ter que encerrar. Então, convido para a gente estender esse bate-papo, essa conversa a outros espaços, a outras formas, mas o mais importante, saber que suscitou esse desejo. E, Luciana, depois você me responde. Sim! Temos muito o que conversar. Temos, eu tinha algo para dizer disso, mas não dá tempo, né? Não dá tempo. Mas eu escrevo para vocês, né? Para a gente seguir essa conversa. Obrigada. Bom, quero finalizar registrando um agradecimento muito, muito especial ao Centro Cultural, ao UFG, porque a gente sabe da dificuldade de acolher. São várias dúvidas, várias incertezas que atravessam o momento, né? E o trabalho ele foi acolhido da forma com que a gente se propôs também no desafio de adaptar. Então, tudo isso nos exigiu, de fato, estar num espaço cultural ligado à universidade, que tem uma abertura e compreende que a arte tem o seu lugar, tem sua importância na sociedade. É isso. Muito obrigado. Um abraço. Parabéns, um abraço, saudades. Sim. Tchau, Obrigada Luciana. a todo mundo. Obrigada a todos que participaram da live aí na sua casa. Muito obrigada mesmo. Até já. Parabéns, quero ser seu amigo, Mariângela. Já é, Caio. Curitiba que nos aguarde, Ponta Grossa também. Por favor. Até mais. Tchau. Até.